Bom, pessoal, agora é o seguinte, a gente vai lá para a página 67 da apostila de física, é a vez do módulo 7 da frente 2. Esses exercícios são referentes àquele vídeo anterior, espero que vocês tenham assistido e tenham entendido a parte teórica sobre as variáveis do gás, pressão, volume, temperatura, equação de Clapeyron, a equação geral do estado gasoso e tal. Agora chegou a vez da gente aplicar. Prestem muita atenção, porque na hora do exercício o aprendizado é mais conciso, ok? O primeiro exercício é só um exercício com relação à unidade de medida. Ele diz o seguinte: em o gás ideal, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura tem no sistema internacional a unidade de medida de. Ele fala produto, então multiplicação, né, da pressão pelo volume e isso dividido pela temperatura. No sistema internacional, a pressão é medida em Newton por metro quadrado, o volume é em metro cúbico e a temperatura é em Kelvin. Então, nossa expressão vai ficar assim. O metro cúbico, se eu cortar aqui com o metro quadrado, sobra só o metro em cima, tá vendo? Aí fica Newton metro por Kelvin. Esse Newton por metro poderia ser Joule, tá? Mas nas unidades que o exercício está querendo, letra B a resposta, ok? Número 2 já coloca um problema. Ele diz o seguinte: numa determinada massa de gás perfeito está contida em um recipiente de capacidade 10 litros sobre uma pressão de 3,5 atmosfera e a temperatura inicial de 25 graus Celsius. Muito perigoso, atenção, essa temperatura tem que ser em Kelvin. Aí essa temperatura de 25 graus Celsius, se você somar 273, você vai achar 298 aqui. Eu usei 298 aqui, mas só um minutinho, olha só. Após sofrer uma transformação isocórica, esse é o detalhe, hein? Isocórica, sua pressão aumenta para 7. Vamos lá, ó. Transformação isocórica. Essa aqui é a lei geral. A isocórica quer dizer que você vai considerar volume constante. Então, você vai eliminar o volume da fórmula. Ela fica assim, ó. Pressão e temperatura variando proporcionalmente. A pressão era 3,5, passou para 7. A temperatura era de 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Aí a pergunta é: qual vai ser a temperatura final da massa de gás nas escalas Celsius e Fahrenheit, respectivamente, devido à transformação? Na verdade, ele quer saber quanto que varia em graus Celsius e quanto que varia em Fahrenheit, certo? No nosso caso, vamos fazer o seguinte, presta bastante atenção, hein? Olha só, essa relação usa tudo que o exercício me deu. Só que fica mais fácil até de você perceber, por exemplo, que como a proporção é direta, daqui para cá a pressão dobrou. Então, a temperatura também vai dobrar. Se você não percebe isso, é só multiplicar cruzado e resolver, que você vai achar 596 Kelvin de temperatura final. Isso implica que a temperatura final foi de 323 graus Celsius. Cuidado, cuidado. Se a temperatura inicial era de 25 e agora a temperatura final é de 323, quer dizer que vai variar 298. Cuidado aí, porque a pergunta está tratando de duas situações. Lá na letra D, por exemplo, na letra B, a temperatura em graus Celsius está 323, mas isso é uma pegadinha. Ele pergunta a variação. A variação de temperatura em graus Celsius foi de 298. Por quê? Foi de 25 graus Celsius para 323. Agora, lá na primeira aula da nossa frente 2, a gente viu que transformar variações de temperatura de Celsius para Fahrenheit, você pode usar isso. Então, a variação de temperatura de 298 para graus Celsius, para grau Fahrenheit você multiplica cruzado e isola, e vai achar 536,4 em graus Celsius essa variação de temperatura. Portanto, a resposta é a letra A, beleza? Bora, pessoal, atenção para o número 3, que ele vai falar sobre duas transformações que acontecem de forma sequenciada. E assim, só para vocês entenderem, a primeira transformação vai pegar o estado 1 vai levar para o estado 2, assim que eu pensei, e a segunda transformação vai pegar o estado 2 e passar para o estado 3. Por isso que aqui na inscrição vai ter estado 1 para estado 2, estado 2 para estado 3. Vamos lá. Um gás perfeito que tem volume de 12 litros encontra-se no interior de um frasco sob uma pressão de 3 atmosferas e 200 Kelvin. Inicialmente, o gás sofre uma transformação isotérmica, isso quer dizer que a temperatura dele vai continuar em 200.
de tal forma que a sua pressão passa a ser 9. Então, peraí, dá só uma pausa aí na leitura para a gente poder fazer a questão da primeira transformação, é isotérmica. Então, pessoal, se é isotérmica, a temperatura que a gente pode eliminar da fórmula, ela fica assim, ó. A pressão inicial é 3, o volume é 12, isso o exercício deu, a pressão pulou para 9, repara que a pressão triplicou. E nesse caso, volume e temperatura são inversos, aí se triplica volume e pressão são inversos, desculpa, se triplica a pressão, o volume vai ser dividido por 4. Ou seja, nessa situação a gente tem no estado 2 um volume de 4 litros e ainda uma temperatura de 200. Não esquece disso, viu? Nós vamos usar isso na segunda etapa, olha só. A seguir, o gás sofre uma transformação segundo a lei de Guy-Lussac. Pessoal, a lei de Guy-Lussac é a isobárica, viu? Atingindo uma temperatura de 500. Quer dizer, aí ele vai perguntar o volume do gás nas duas situações. A gente já tem uma parte da resposta aqui. A transformação de Guy-Lussac, a isobárica, é pressão constante. Então, do estado 2 para o estado 3, a pressão vai permanecer. Então, eu elimino ela da fórmula, vai ficar assim, ó. O volume 2, 4. A temperatura 2, 200. O volume 3 eu não sei, e a temperatura 3 foi a questão de ser aquecido para 500 Kelvin, né? Esse exercício não deu a temperatura em graus Celsius para a gente transformar. Multipliquei cruzado, achei o volume igual a 10 litros. Eu tenho aí 4 litros e 10 litros. A resposta vai ser a letra E. Bom, antes de mais nada, pessoal, é interessante que você observe aí na próxima página o gráfico do exercício número 4, tem um enunciado para a gente perceber também, mas como é um gráfico cíclico, isso aqui é interessantíssimo você perceber o seguinte, ó. Vamos imaginar que o estado A representa o estado inicial. De A para B foi uma isotérmica, tá vendo? De B para C, com volume constante, isocórica. De C para D, outra isotérmica. E de D para A, outra isocórica. Acontece que tem duas temperaturas, ó, a curva T2 e a curva T1 representam curvas de temperaturas iguais. Entre elas, não, né? O T1 não é igual a T2, mas qualquer ponto em T2 representa que o gás está na temperatura T2. Agora, a dica é a seguinte, não necessariamente precisando nesse exercício, mas quanto mais alta for a curva isotérmica no gráfico pressão versus volume, que é o principal gráfico para nós, mais alta é a temperatura. Então, é certeza que T2 é maior que T1. Aqui no nosso quadro Note a Dot tem algumas informações importantes que a gente vai usar na resolução. E o exercício vai perguntar qual que é o volume do estado A, qual que é a pressão do estado D e qual que é a temperatura T2, aqui representado por essa isotérmica. Aí, bom, é o seguinte, no estado A, você vai especificamente para o estado A, você tem alguns valores. Se você ler o enunciado lá, você vai perceber que a pressão do A é de 4 atmosferas e a temperatura é de 300 Kelvin. Ele deu o valor da constante igual a 0,08, aí a gente vai usar a equação de Clapeyron para descobrir qual que é o volume do estado A. Primeiro exercício do exercício é bem tranquilo. Pressão valendo 4, volume desconhecido. Número de mols, você lê o enunciado, também vai ser 1 mol. Constante, temperatura em Kelvin. Se resolver, o volume em A vai dar de 6 litros. Ok? Agora, a letra B pergunta, na verdade, a pressão do gás quando ele está no estado D. Só que assim, se olhar por aquele gráfico que eu mostrei agora há pouco, você vai perceber que a pressão em B e D são as mesmas, possuem os mesmos valores. Ou seja, eu não vou conseguir calcular a pressão D, mas eu vou conseguir calcular a pressão do ponto B. Automaticamente eu vou conseguir responder o exercício. Agora, de A para B, a transformação é isotérmica, porque está naquela curva T1. E como ela é isotérmica, eu vou eliminar a temperatura da lei geral. Vai ficar só PA-VA igual a PB-VB. Agora, tem um outro detalhe que lá no enunciado fala que nessa transformação de A para B, o volume do gás vai diminuir pela terça parte, ou seja, se o volume do A é VA, o volume do B vai ser VA sobre 3. Agora, se você quisesse até colocar, ó, o volume VA é 2. Desculpa, é 6. Como o B vai diminuir pela terça parte, vai ser 2 aqui. Mas eu resolvi colocar assim para mostrar para vocês que às vezes até pode, para cortar.
Então, quer dizer, aí esse 3 passa lá multiplicando, eu achei a pressão do ponto B. Automaticamente eu acho a pressão do ponto D. Beleza? Agora, a letra C está pedindo a temperatura T2. Aí você pode observar aí que de A para D ou de D para A, a transformação é isovolumétrica. Você usa a lei geral eliminando os volumes. Aí a pressão em A, o exercício deu é 4, a temperatura em A, o exercício deu é 300. A pressão em D eu calculei ali na letra B anteriormente, é 12, e aí eu vou achar a T2. Repara que na isovolumétrica, pressão e temperatura são proporcionais. Triplicando a pressão, você triplica a temperatura em Kelvin, aí a resposta é de 900. Beleza? No módulo 8 tem mais exercício sobre isso. Até mais.